Boa noite a todos. Eu sou a Cecília Gélico e, em nome do Acolher, do Grupo de Apoio à Adoção aqui de São Paulo, eu quero dar boas-vindas a todos, todas e todos. É uma grande alegria para nós receber todos vocês aqui hoje para conversar sobre um tema que para a gente é tão importante, tão caro, e que diz respeito a cada um de nós, né? E essa conversa com certeza vai contribuir para o surgimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária, e com certeza tão almejada por todos nós que estamos aqui hoje. O tema de hoje, da nossa conversa, é família e infância, além da heteronormatividade, enfrentamentos e paradoxos na busca pela adoção. Antes da gente começar, eu vou pedir por uma questão só de deixar mais leve aqui o Zoom, né? Para que todos deixem suas câmeras e microfones fechados durante a palestra. Se for tendo dúvidas ou comentários, podem utilizar, por gentileza, o chat. E dúvidas que não sejam relacionadas exatamente com o tema da palestra podem ser encaminhadas para a gente por e-mail, tá bom? Que a gente vai oportunamente respondendo. A gente vai dar a declaração de participação para todos, conforme a gente informou no e-mail. Você ficou sem som. Estão me ouvindo? Não? Agora eu voltei a te ouvir, mas você ficou parado um tempo. Ah, meu Deus. Onde que nós paramos? Acho que você parou quando daria certificado às pessoas. Ah, tá. Então, a declaração a gente vai dar a quem fez inscrição prévia e quem preencheu o formulário de avaliação no final do encontro, que a gente também encaminhou por e-mail e eu vou deixar aqui no nosso chat. Então, para começar a nossa conversa de hoje, a gente convidou com muita alegria, com muito prazer, o Lindomar Darós, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho por ele, né? Ele é pós-doutorando e doutor em políticas públicas e formação humana. Se eu falar alguma coisa errada, me corrige, Lindomar. Mestre em psicologia social e psicólogo, defensor dos direitos humanos, com foco na infância, juventude e velhice e população LGBTQIQ. É psicoterapeuta e psicólogo do TJ do Rio de Janeiro, com atuação em processos de habilitação para adoção e de adoção. Lindomar, com a palavra. Eu sou imensamente grato à gentileza do convite, Cecília. Me senti muito honrado quando você me sondou, né? Sou uma pessoa muito dada, muito fácil, então assim, sou daqueles que não só dizem sim, quase sempre, né? Mas seria possível a gente só dar uma passada assim para cada um falar numa palavra qual a expectativa do nosso encontro hoje? Pode ser, Cecília? Vamos lá, meus amigos e amigas. Quem quiser falar, só desmutar o microfone e se pronunciar. Aprendizado. Conhecimento. Trocar experiências. Boa noite. Aprendizado e informação, muita informação atualizada. Boa noite, eu acho que é aprendizado. Boa noite, informações. Sucesso na adoção. Boa noite, aprendizado. Boa noite, desconstrução. Boa noite, aprendizado. Boa noite, ter e dar esperança. Boa noite, romper com paradigmas e essa estrutura viciada dessa sociedade.
Boa noite, conhecimento. Boa noite, continuar aprendendo. Boa noite, aceitação. Boa noite, conhecimento. Boa noite, aprendizado. Boa noite, aprendizado. Boa noite, desconstrução. Boa noite, reconstrução. Boa noite, aprendizado. Vamos lá, Boa gente. noite. Fala. O último, aprendizado e histórias. Temos muitas histórias. Boa noite, conhecimento. Todas e todos? Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Assim, eu estou também com muita expectativa, pois sempre aprendo quando me encontro com o outro. Né? Hoje são muitos outros e muitos aprendizados, por certo. Eu vou só iniciar lendo algumas questões que a Cecília mandou como demanda. Né? Como lidar quando a criança, já no convívio com os dois pais ou as duas mães, dá indícios de não aceitação dessa formação familiar? Já vimos casos no Brasil de busca ativa de crianças especificar que deseja família composta apenas por pai e mãe. Direito de fato das famílias homoafetivas e como fortalecer os filhos em relação ao preconceito. Como estão os processos de casais homoafetivos no Brasil? Quais as melhores formas de apoiar para que os filhos não sofram preconceitos? Já foi detectado no sistema judiciário e entre profissionais que atuam no sistema de adoção algum movimento contrário à adoção de crianças e adolescentes por pessoas LGBTs? E mais, se sim, o que tem sido feito para frear esse movimento? Vou começar com a leitura de um fragmento da minha pesquisa de doutorado, que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho. O adotante falou assim, aspas, eu sei que meus filhos vão enfrentar dificuldades, seja quando descerem para o play, seja quando forem para a escola. Então, já aconteceu até. Mas antes que acontecesse, eu já falei para eles, olha só, se alguém disser seus pais são viados, ele usou esse termo mesmo. Eu vi os olhos das pessoas, umas olhando umas para as outras, entendeu? Ele falou assim mesmo, é isso mesmo que eu falei para eles. Eu tenho que falar esse termo, porque lá os amiguinhos não vão falar seu pai é gay, seu pai é homo, eles vão dizer seu pai é viado mesmo. Ele disse ainda, dia desses, um deles chegou em casa e falou assim para mim, papai, o colega falou para mim que meus pais são viados. Eu disse que quem tem dois pais é porque é filho de viado. Aí, papai, eu virei para ele e falei assim, eles são viados mesmo, mas eles cuidam da gente com muito carinho, eles amam a gente. O adotante foi falando 1000 coisas. Ele respondeu para o filho, é isso mesmo, meu filho. Considero que a maneira como o adotante estava lidando com o preconceito era muito apropriada. Eu quis colocar isso aqui por quê? O grupo de adoção tardia ainda não está muito habituado. Então, quando ele colocou muito claramente, você via as pessoas se olharem, ficou uma certa tensão, mas foi muito bacana ele se colocar de maneira muito clara. Essa fala foi trazida por uma colega que ouviu, uma colega que participou da minha pesquisa e ouviu um usuário num grupo de pós-adoção falar. Tá? Agora, eu quero ler para vocês uma outra coisa. E a gente já vai entrar na conversa daqui a pouco, tá, gente? Norma dos Deuses, promoção ministerial. Ministríssimo doutor juiz. Trata-se de habilitação para adoção promovida por Edilson Gandra e Bruno Elias. Compulsando nos autos, verifica-se que a presente demanda é proposta por 2 homens que pretendem, por meio deste feito, habilitar-se conjuntamente para a posterior adoção, obtendo por este meio
a permissão para pleitear futuramente a paternidade da nossa criança, da mesma criança. Todavia, não há previsão no ordenamento jurídico que autorize o registro de dupla paternidade ou paternidade conjunta da mesma criança. Como se sabe, o Instituto da Adoção, tal como formulado pelo legislador, imita a vida, que, no caso da filiação, resulta na condição biológica na qual uma pessoa é indiscutivelmente gerada por um homem e uma mulher, inseridos na condição de mãe e pai, respectivamente. Logo, não é possível que o referido instituto seja utilizado para atribuir duas ou mais maternidades ou paternidades a uma única pessoa. Não há, pois, previsão jurídica para o pedido de dupla paternidade, sendo certo que, em tese, a concessão de adoção a um dos autores inevitavelmente imporia em negá-la ao outro, não parecendo cabível permitir que os requerentes obtenham o passo inicial ao requerimento de adoção de forma conjunta. Ante o exposto, seja indeferida a habilitação conjunta para a adoção dos requerentes, facultando-lhes, todavia, a segregação dos pedidos, de forma a serem eventualmente inseridos individualmente no Cadastro Nacional de Adoção. Prazeres, 29 de agosto de 2013. Norma dos Deuses, promotora de justiça. Atentem para essas datas, que eu considero que é muito importante isso. Aí, Prazeres, sentença de Temes, uma travessia. Sentença. Trata-se de habilitação para adoção, da qual são requerentes Edilson Gonçalves Gandra e Bruno Elias de Farias, com o intuito de proceder à inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. Com a inicial vieram os documentos, certidões negativas, estudo social, estudo psicológico, declaração de participação dos requerentes no encontro de abordagem e reflexão sobre a adoção juntada, promoção ministerial, é o relatório passo a decidir. Os requerentes encontram-se em condições favoráveis para habilitação de adoção. Portanto, preenche os requisitos necessários. Da análise do estudo social e psicológico, verificou-se que o senhor Edilson Gonçalves Gandra e Bruno Elias de Farias são pessoas capazes de dispensar a uma criança todos os cuidados necessários ao regular desenvolvimento. Quanto ao direito dos requerentes, entendo que, com a manifestação do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a união homoafetiva da família, estendendo o conceito do artigo 226 da Constituição da República, também foi deferido o direito à adoção, o direito de adoção, em conjunto de uma mesma criança ou adolescente, não havendo impedimento legal. Ademais, mostra-se urgente necessidade de regulamentação legislativa desta matéria. É importante enfatizar que com a adoção por homossexual, com a adoção por união homoafetiva se estabelecerá uma nova forma de família, não aquela nos moldes convencionais e patriarcais, mas sim uma nova realidade, já presente em nosso meio e agora reconhecida e incorporada pela decisão judicial. Oi, Caleb. Por fim, observo que o órgão ministerial atuou de forma ilibada e independente nesses autos, cumprindo com seu dever constitucional e legal, e vem sofrendo patrulhamento ideológico por parte dos requerentes, por meio da imprensa, por manifestar posicionamento respeitável ante a inexistência de lei, que permite de forma expressa a adoção por pessoas em união homoafetiva. Democracia pressupõe respeito à posição majoritária e minoritária. Em um tema ainda não pacífico e objeto de questionamento judicial e social, não pode ser tratado como discriminação de uma das partes, até porque a presente decisão provavelmente será objeto de recurso. Por óbvio, nas decisões e debates, a nossa sociedade evolui a fim de se buscar o melhor futuro para nossas crianças em risco social. Posto isto, julgo procedente o pedido de habilitação do casal nos termos, né? Então, é isso. Aqui a gente tem um pedido de habilitação para adoção no ano de 2013, né? Em que um casal de homens postulava habilitação para adoção.
temos o estudo social e psicológico favorável a essa postulação, apontando que havia ali um desejo genuíno dos dois serem pais de uma mesma criança. E temos uma promoção ministerial, né, contrária, com argumentos que me parecem um tanto quanto estranhos. Né? Primeiro, dizer que a adoção imita a vida, para mim, carece de sustentação teórica, no mínimo. Porque se a adoção imitasse a vida no sentido estrito, casais heterossexuais que tivessem problemas em reprodução não poderiam adotar, já que é uma imitação estrita da vida, da biologia, então só pode ser pai ou mãe quem efetivamente puder fazer uma criança. Aquele casal cujo encontro de um óvulo e um espermatozoide produz um embrião, e no futuro, um filho. Então, assim, não é verdade que a adoção judicial imita a vida. Mas é fundamental compreender que toda filiação é adotiva, né? E isso, os nossos colegas, né, o Schettini fala, François Dolto falava isso lá no século passado, né? Você precisa adotar afetivamente seu filho para que ele seja filho. Senão ele vai ser apenas rebento, né? Nem toda criança consegue ser alçada ao estatuto de filha, porque deixou de ser adotada. E isso, inclusive, em algumas famílias bem-sucedidas do ponto de vista dos privilégios próprios do sistema capitalista, do modo de produção capitalista, em que produz muitas desigualdades. Então, assim, muitas crianças são negligenciadas na classe média e alta. Agora, eu não vejo essas crianças da classe média e alta chegarem às portas da vara de infância, aos abrigos, e serem encaminhadas para adoção. A não ser em situações muito específicas em que uma mulher engravide e decida entregar esse filho por não desejar maternar, e muitas das vezes se a família extensa não souber dessa adoção, dessa gravidez, né? Porque senão vai ter alguém que vai tentar dar conta de acolher aquela criança de alguma forma. Ainda que não como filha, mas como sobrinha, como um agregado da família, né? As famílias ditas de bem envergonham-se muito de terem as suas vísceras expostas, enquanto as famílias pobres são enredadas de maneira muito aviltante, às vezes. E aí, assim, quando eu leio aquele fragmento, né, da pesquisa, que é trazido por uma colega em que um participante, né, do grupo em que ela estava mediando traz, para a gente começar a pensar do que a gente está falando. Né? Que efeitos o patriarcado e a heteronormatividade produzem em nós. E aí, eu acho que é importante abrir um parênteses para dizer que não tá, o nome da promotora e o nome do juiz, eles são nome fantasia, né? Porque não me interessa aqui pensar essa questão do ponto de vista individual, mas coletivo, né? Porque a LGBTfobia ela é estrutural, ela nos atravessa, ela nos constitui, né? Então não adianta tratá-la apenas criminalizando individualmente alguém que se mostra homofóbico. Muito semelhante ao racismo, ele é estrutural, né? Então, muitas vezes nós temos práticas racistas, temos práticas homofóbicas e precisamos o tempo todo nos olhar, nos colocar em análise para podermos nos transformar, né? Quando o juiz aqui afirma na decisão dele, na sentença dele, né, que a sociedade evolui, eu sinceramente não acredito que a gente viva numa noção, né, de progresso e de evolução. Se você, eu penso junto com Foucault, né, que o mundo é um embate de verdades, né, é um confronto de regimes de verdades. E que é o tempo todo relação de poder, e esse poder circula.
Se a gente pegar como exemplo a Alemanha pré-nazista, a comunidade LGBT vivia a efervescência. Ninguém, naquele momento lá do início dos anos 20, poderia imaginar que o nazismo tomaria a proporção que tomou e que os homossexuais, junto com judeus, com ciganos, com as pessoas com deficiência, fossem lançados nos campos de concentração. Então, assim, a gente não vive uma relação linear de evolução. O tempo todo a gente precisa estar atento às relações de força, aos exercícios de poder e tentar não permitir que o exercício de poder se torne dominação. A gente precisa afirmar um exercício de poder circulante, em que o respeito à diferença seja fundamental. Mas discordo também veementemente do juiz quando afirma que o casal estava fazendo patrulhamento ideológico, né? Quando você vê os seus direitos sendo negados, eu penso que é perfeitamente razoável você gritar. Você chamar o mundo a pensar sobre a violência que está sendo praticada contra você. Então, não vejo esse casal como um casal que produziu patrulhamento ideológico. Eu vejo como um casal que sofreu uma prática extrema de homofobia. Nós tínhamos, 2 anos antes, uma decisão, como o próprio juiz afirma na sentença, né, que garantia às conjugalidades não normativas o mesmo estatuto, inclusive podendo convertê-las em casamento, e depois, no ano de 2013, foi editada uma resolução do CNJ dizendo que os homossexuais poderiam, inclusive, casar-se diretamente, fazer os proclames para o casamento como qualquer outro casal, né? Sem a necessidade de, primeiro, viver em união estável para registrar a união estável e aí depois convertê-la em casamento. Então, assim, aquele brilhante voto do Carlos Aires Brito, né, no Supremo Tribunal Federal, ele aponta isso em 2011. Em 2013, uma promotora de justiça, que deveria ser alguém que prima pela justiça, produz um ato de tamanha violência, né? E aí eu queria pensar com vocês, né, quando pergunta aqui, né, como é que estão os processos, né, movidos por casais homoafetivos. Eu queria abrir um parênteses, né? Quem já me ouviu falar antes sabe que eu tenho uma crítica teórica, né, e ético-política ao termo homoafetividade. Tenho um profundo respeito pela Maria Berenice Dias, né? Considero ela uma pensadora muito importante, uma militante muito interessante, mas eu discordo desse construto, porque eu penso que ele está a serviço de fazer com a população LGBT o mesmo que o branqueamento fez e violentou a população negra brasileira, criando o branqueamento. Oi. Né? E por que eu digo... Oi, amor. Vou no banheiro e volto. Qual é a questão central do preconceito contra a população? Morreu quem? Catiúcia, eu acho que o teu som está aberto. Eu penso que o preconceito centra-se no fato de que 2 homens transam, 2 mulheres transam. Então, quer dizer assim, o exercício da erótica entre os LGBTs é o grande produtor do preconceito, né? E aí, quando você tira o termo, a dimensão erótica, a dimensão sexual, para nomear de um outro modo, você maqueia a própria realidade social, né? E eu acho que, mais que isso, você, assim como tem os pressupostos da heteronormatividade, você cria uma dimensão de homonormatividade.
né? Porque o homoafetivo é aquele homem gay que não dá pinta, de preferência, que tem uma passabilidade hétero, né? A mulher lésbica é aquela mulher que tem uma passabilidade hétero. E aí, assim, a gente garante direitos para uma parcela específica da população LGBT. Aquela parcela que, se você olhar com um pouco de boa vontade, você nem percebe que são LGBTs, né? Por isso que eu digo que eu faço uma correlação da homoafetividade com o preto de alma branca. Eu me sinto cada vez mais um branco de alma preta, porque a cultura negra, a cultura afro me interessa profundamente, né? E eu reconheço a africanidade em nós brasileiros. E aí eu acho que a gente precisa pensar todas as questões interseccionadas. Não dá para falar da questão da adoção por casais homossexuais, né, sem pensar na adoção das crianças tidas como crianças LGBTs, em que pese você categorizar crianças seja muito complicado, né? Eu prefiro ver o humano como devir, como possibilidade. O meu projeto de pesquisa que está em andamento no pós-doutorado é justamente pensar crianças transgêneras, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a infância de um outro lugar. E aí eu queria aproveitar para pensar com vocês a infância e o conceito que a gente tem de infância, né? Queria sugerir a vocês, quem não assistiu ainda, assista o filme A Invenção da Infância. É um documentário dos anos 90, tá? Num tempo em que ainda não havia sequer o programa de transferência de renda Bolsa Família, e esse filme ele trabalha modos de ser criança bastante diferenciados, eu diria desiguais, mas que acabam sofrendo violências muito parecidas. Ele pega um grupo de crianças da classe média alta paulistana e um grupo de crianças pobres de duas comunidades do interior, salvo engano, da Bahia e Minas Gerais, né? E vai mostrando como que a gente retira da criança o direito a ter infância. Porque o que caracteriza a infância, né? É um tempo em que você não é cobrado das obrigações do adulto. É um tempo em que você pode brincar, em que as coisas podem e devem ser mais lúdicas. É um tempo em que você está adquirindo os instrumentos para lidar de maneira mais autônoma no tecido social na vida adulta. Mas cuidar também para a gente não escorregar nesse conceito e não deixar de compreender a criança em cada fase de sua existência como um ser pleno, um ser inteiro, e não um projeto de adulto a ser construído. Porque se eu olho para essa criança como alguém que é um projeto de adulto, eu nunca vou respeitá-la por inteiro. Eu vou estar sempre achando que eu tenho que ensiná-la de um modo muito específico, que ela precisa ter essa ou aquela potencialidade, essa ou aquela aptidão, né? E a criança, se eu olho para a criança desse modo, como ficam as crianças que não chegam à vida adulta? Porque nossas crianças também morrem às vezes por causa do câncer, morre por múltiplas doenças, né? Por violência, inclusive. Então, assim, se eu vejo essa criança como um projeto de adulto, então aquela criança que não chega a ser adulta não foi? Foi apenas um rascunho inacabado? Não, eu preciso olhar para aquele bebê como uma pessoa plena, né? A doutora já falava isso para a gente, eu preciso conversar com essa criança, eu preciso inundar essa criança do mundo da linguagem, né? Porque é aí que ela vai sendo subjetivada.
E tem uma questão que eu queria pensar com vocês. Cecília, você vai me dizendo aí como é que está o tempo, tá, Cecília? Por favor. Eu quero deixar um espaço bom para o debate. Eu acho que é mais importante a gente ouvir do que só falar, tá? Como é que eu estou de tempo? Não, tem ainda... Não, mesmo meia hora, porque a gente pensou em 1 hora da sua fala e mais meia hora para a gente conversar. Então, tá. Se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo também, pode levantar a mãozinha e perguntar que a gente vai se retroalimentando, tá, gente? Eu queria, quando pergunto sobre como andam os processos de habilitação para adoção, assim, na minha tese, que virou livro, né, gente? E convido já vocês para o dia 16 de abril, né? Às 19 horas, eu vou estar passando o link para vocês depois, assim que estiver pronto. Vai ser o lançamento, o pré-lançamento virtual desse livro aqui, tá? Que é um desdobramento da minha tese de doutorado. Como é que eu fiz esse trabalho, né, gente? Eu passei em todas as varas de infância, juventude e idoso do estado do Rio de Janeiro, que são 14, se não me engano, né? Conversei com todos os colegas, né? Todos não, porque alguns estavam de férias, estavam no trabalho externo, assim, com todas as equipes. Eu conversei com todas as equipes, né? E foi, assim, um momento muito prazeroso de troca mesmo, assim, né? Da gente pensar o nosso fazer, né? E aí, o que eu pude perceber é que, assim, majoritariamente, são equipes assim, que afirmam a diferença, afirmam a singularidade, não tratam a população LGBT com preconceito, assim, majoritariamente. Mas eu peguei 2 dissensos, né, nessa minha caminhada. E 2 nas equipes do Rio e 1 em uma das comissões estaduais judiciárias de adoção internacional, né? Que era a conversa dessa promoção ministerial que eu li para vocês no início, né? A equipe daquela comarca discutindo aquelas questões, e uma colega meio que defendendo o ponto de vista da promotora, dizendo que também ficava um pouco incomodada, porque não sabia que efeitos isso teria, né, na vida das crianças, que era algo muito novo, né, 2 homens ou 2 mulheres criarem um filho ou uma filha, né? E uma outra equipe em que, a partir de uma tentativa de adoção fracassada por um casal de mulheres, o juiz chama, e era um menino de uns 13, 14 anos, né? Um casal de moças tentando adotar, e aí o menino fala durante a audiência para o juiz que assim, o menino se recusou a ficar, né? E ele diz para o juiz que o fato de serem 2 mulheres o incomodava. E aí o juiz chama a equipe e dá uma ordem verbal, né? Que aquela equipe não chamasse mais casais do mesmo sexo para adotar crianças, a não ser, né, que não houvesse outra alternativa de colocação familiar. Então, assim, aquelas crianças que sobrassem, né, aí sim a população LGBT poderia adotar. E a equipe teve um movimento assim de enfrentamento, né, com o juiz, e eis que, no meio da discussão, a equipe toda se posicionando do ponto de vista técnico, teórico e ético-político, né, uma pessoa da equipe se insurge e diz, não, eu concordo com o juiz, né? E aí isso produz um desconforto tremendo na equipe. E aí eu trago essas 2 experiências e a gente discute um pouco sobre isso, e eu teço alguns comentários sobre isso no livro. E, quando eu estava discutindo a adoção internacional, soube que muitos organismos, né, que são as chamadas agências de adoção, gostavam de vir para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a SEJAI não discriminava. Em algumas SEJAIs havia discriminação, havia uma preferência, havia
passar à frente, né? Se houvesse um casal de homens ou de mulheres na vez de ser chamado, e abaixo deles um casal heterossexual, o casal heterossexual era chamado primeiro. Aí, só que como é que acontece a coisa, né? Eu fiz a pesquisa de todas as varas, passei na CEJAI, conversei com alguns organismos internacionais e gravei tudo, foi transcrito e eu fui fazer o doutorado de sanduíche em Nova York, que foi o tempo que eu reservei para escrever a tese, né? E aí lá eu ficava ouvindo as gravações dos encontros, assim, várias vezes, lendo a transcrição, e em alguns momentos eu lia e ouvia ao mesmo tempo. Eu ia acompanhando o áudio, né, com a leitura, e fui me deixando afetar por isso. Então, assim, no ato do encontro, muitas coisas passaram desapercebidas. Esse detalhe, por exemplo, da CEJAI, eu só me dei conta em Nova York, quando eu estava ouvindo e reouvindo, né, e lendo o conteúdo do encontro. E aí eu tive uma ideia. Minha pesquisa ela se restringe ao Rio de Janeiro, mas aí eu entrei nos sites e localizei todos os endereços eletrônicos das CEJAIs, né, das 26 estaduais e da distrital, que é de Brasília. E aí mandei falando, me apresentando, falando onde eu fazia doutorado, quem era minha orientadora, né? E perguntando algumas coisas sobre a questão da habilitação internacional, aquela coisa toda. E lá no meio, bem na meiuca das perguntas, eu perguntava se aquela CEJAI tinha preferência aos casais homo aos héteros, né? Preferia os casais héteros no lugar dos homens, dava predileção aos casais heterossexuais. Das 27 mensagens, eu acho que umas 12, 13 respostas eu obtive apenas. Destas, uma resposta dizendo que sim, que privilegiava os casais homossexuais em detrimento dos os casais heterossexuais em detrimento dos homossexuais. E aí eu respondo o e-mail, né, respondo aquela resposta perguntando quais eram os critérios, né, de elegibilidade. E aí a pessoa me responde que a comissão avaliava que uma família heterossexual constituída por pai e mãe seria melhor para uma criança, né? E aí eu insisto na problematização e pergunto o que a equipe técnica pensava, né? Considerando que os códigos de ética do serviço social e da psicologia, eles vedam aos profissionais, né, as profissionais, se portarem de maneira a discriminar as pessoas em função de gênero, raça, etnia, né? E isso nos é vedado, a gente não pode fazer isso, né? Se a gente faz isso, a gente é denunciado no sistema conselho da respectiva profissão, a gente pode sofrer punição em função disso, que vai de uma mera advertência, podendo culminar numa exclusão, né, numa cassação do registro profissional. E aí a moça responde, a moça ou o rapaz, eu não lembro mais, tem muito tempo, né, troca de e-mail, responde que a equipe técnica tem a prerrogativa de dar o parecer, mas quem decide é a comissão. E aí eu digo no texto, não sei se eu tive um certo alívio, né? Pelo menos as minhas colegas não estariam, ou os meus colegas, compactuando com aquela violência, né? E me preocupava sobremaneira porque foi-me dito também que havia 5 casais à época, isso era 2015, quando eu fiz o contato, né? 5 casais de homens ou de mulheres que estavam naquela dita fila, naquele cadastro daquela CEJAI, né? E aí tem uma questão que é interessante pensar, que os perfis, né, das famílias estrangeiras, eles são muito próximos, considerando que só vai para a adoção internacional aquelas crianças que a gente não consegue colocar em adoção nacional em detrimento do perfil, né, dos habilitados ou das buscas ativas que a gente consegue fazer no Brasil. Então, assim, vai para a adoção internacional crianças com características muito, muito parecidas, né? Bem mais velhas, né? Grupos de irmãos, com algumas questões de patologias, com deficiências. Então, assim, a probabilidade do casal homo naquela CEJAI conseguir o seu filho era muito pequena,
né? E aí eu pergunto se eles informavam esses casais que tinham esse critério, né? Porque eu acho que isso tinha que ser informado, né? Como se tratava de uma pesquisa, né? Eu não me autorizei a revelar que seja essa. Mas tanto na tese, como nos artigos que eu escrevi depois da tese e no livro, eu aponto que eu considero que o CNJ precisa fiscalizar o Cadastro Internacional de Adoção, porque ele não pode ter um modo de funcionamento, né, critérios outros que não os mesmos para adoção nacional, que é ordem de habilitação, ordem da data de sentença da habilitação, né? O que define o lugar de vocês na fila, né? E aí essa fila, gente, ela é múltipla, né? Ela é muito plural, ela é muito facetada, porque ela só se forma porque não existe uma fila, né? O Sistema Nacional de Adoção hoje, ele diz para você qual é a tua colocação em âmbito municipal e estadual. Federal, nacional nem coloca. Mas aquilo fala de uma colocação cronológica, de data de sentença. A fila, na verdade, só se forma quando a gente pega uma criança a partir da decisão do juiz ou da juíza, né? De fazer busca de família para adotar aquela criança, quando a gente clica lá no campo apta à adoção, aí sim monta uma fila, sempre considerando os critérios que desejam uma criança com aquelas características, né? Primeiro critério, território, né? A criança daquela comarca vai ser primeiro oferecida a pessoas daquela comarca. E, junto com isto, a data de sentença. Então, assim, naquele município, aparecem primeiro as pessoas que primeiro foram habilitadas. Só depois que esgota o município de origem da criança, o município de origem... Não da criança, porque a criança pode ter nascido num lugar e a questão está sendo tratada em outro município, né? Mas, assim, as pessoas que moram no município onde corre o processo da criança, né? Processo de acolhimento, destituição do poder familiar, os moradores desse município que têm prioridade a partir da data de sentença de habilitação para adoção associada ao dito perfil da criança que aquela família deseja. Então, só forma fila para aquela criança. Se é uma criança negra, por exemplo, preta ou parda, só forma fila para aquela criança quem topa uma adoção de criança preta ou parda. Se aquela criança não tem uma mão, por exemplo, só vai formar fila para aquela criança quem aceita uma criança com deficiência. Se é um grupo de 4 irmãos, só vai formar fila para aquele grupo de irmãos quem topa 4 irmãos. Entende? Então, é assim que funciona a busca e a formação da fila. E aí, assim, para mim era muito, muito angustiante saber que numa dada CEJAI, os casais, as famílias não normativas, as famílias de homossexuais, de lésbicas, de trans, né, eram discriminadas, né? E assim, e a pessoa fala isso como se eu digo, não, eu prefiro Coca a Pepsi, eu prefiro pudim a manjar, entende? Assim, de uma maneira muito tranquila, né? E isso eu acho que é muito grave, porque é você falar do lugar do Estado, porque quando você é um funcionário público, você fala do lugar do Estado, né? E você precisa ter um monte de não podes teus. Você não pode discriminar por orientação sexual, por identidade de gênero, por etnia, raça, né? por credo religioso. Você não pode discriminar as pessoas por nada. Você precisa fazer uma análise técnica, né? E respeitar o princípio republicano que rege uma república, né? E aí eu acho que... Mas eu considerei isso lá, e aí eu defendo a tese em 16, né, que essas coisas já estavam mais superadas. Quando agora, né, gente, em setembro último, a gente vê uma bebê de meses ser retirada de um casal de rapazes após 12 dias de convivência com eles, que foram chamados dentro dos critérios
do Sistema Nacional de Adoção. Era um casal de homens que estavam aguardando ser chamado por uma criança com aquela característica, com aquelas características, há 6 anos. Né? E aí, a entra. Primeiro, ela se recusa a entregar. A juíza determina uma busca e apreensão, entrega a criança à família da vez. Né? A criança da vez para a família da vez. Esse é o critério. Né? Esse é um critério do qual a gente não pode abrir mão, sobre o ponto de vista de estarmos abrindo mão da ideia de democracia. Né? De estarmos criando amigos do rei, num país que não é monarca, né? Que tem uma república federativa. Né? E aí, ouço alguns argumentos, né? Não, mas foram só 12 dias. Essa não é a questão central. Né? Porque eu penso que mais grave que a família acolhedora não sustentar o lugar que se propôs a ocupar, do ponto de vista do cuidado, né, é a ação ter sido aceita e um desembargador ter cassado a guarda deferida pela juíza de primeiro grau. Isso eu acho muito grave. E aí eu acho que isso diz, felizmente, uma exceção, né? Isso não tem sido a regra, a gente não tem visto isso, pelo menos isso não tem aparecido. Né? Para mim, isso é uma questão muito explícita de uma prática estatal de homotransfobia institucionalizada, porque vem do Estado, porque ela vem numa decisão de um desembargador, que deveria ser alguém que define as suas decisões a partir das balizas legais. Inclusive, tem algumas questões na lei que eu discordo, se a gente pensa sobre o melhor interesse da criança. Eu discordo nas alterações que diz que família acolhedora não pode adotar. Já fiz processo de adoção de família acolhedora, que era de criança que ninguém quis. E a família acolhedora topou adotar. Né? Razoável. Outra questão que eu considero irrazoável, que eu acho que alguém precisa arguir a inconstitucionalidade desse artigo que veda a adoção por famílias acolhedoras. Se essa família acolhedora não está passando à frente de ninguém no cadastro, não tem por que ela não poder adotar. Né? Não tem por que ela não poder adotar. E a determinação legal do ECA, acho que na alteração de 17, né, que diz que quem está habilitado a adotar não pode atuar como padrinho ou madrinha de crianças institucionalizadas. Considero isso um equívoco e, para mim, quando colocar isso na lei, o parlamento, né, não entendeu o que estava fazendo. Porque, assim, só pode ir para apadrinhamento crianças que não têm no Sistema Nacional de Adoção apadrinhamento afetivo, tá, gente? Porque apadrinhamento financeiro, de serviço, qualquer um pode fazer, né? Mas o apadrinhamento afetivo, ele pressupõe uma construção de vínculo, né? Então, assim, um apadrinhamento afetivo da criança que tem perspectiva de retorno à família de origem não pode acontecer, enquanto não se esgotar essas possibilidades. Primeiro, você esgota as possibilidades de retorno dessa criança às suas origens, quer para os genitores, para os avós, para os tios, para os primos, para uma família ampliada, né? Porque se é uma criança mais velha, ela já tem toda uma rede de relações. E muitas vezes você não respeitar essas relações é ser violento. Inclusive, aqui no meu texto, tem um momento em que eu discuto algumas telenovelas brasileiras e os efeitos dela no processo de subjetivação da gente, né? Porque Bourdieu já fala um pouco disso também, né? De que grande parte da população só se informa via televisão.
né? E aí a teledramaturgia é um dispositivo extremamente potente de produção de subjetividade, né? De produção de verdades, né? E aí eu não sei se vocês se lembram daquela novela Império, que o Ailton Graça faz uma travesti, né? Como é que era o nome dela? Tá aqui no livro, mas eu esqueci agora. Como é que era o nome dela, gente? Era um trocadilho com o Dana Summer, eu acho. Esqueci agora o nome. Está aqui no livro. Tá? Em que ela, uma travesti, né, num papel assim, bastante não binário, porque ela não se importava de chamar de ele. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? Um exemplo claríssimo para a gente poder pensar, né, assim, bem explícito, é a Pablo Vittar, né, que perguntaram para ela, é a Pablo ou a Pablo? Ela disse, me chame como vocês quiserem. Eu acho que é isso mesmo. Se para ela é isso mesmo, é isso mesmo. Eu a chamo de a Pablo, porque como ela se veste de um modo em que a gente define que é o feminino, então eu a chamo no feminino. Mas, sim, ela disse, pode me chamar de O, que não me incomoda. Então, assim, alguém que a chama de O não a está ofendendo. Ela está dizendo para mim, olha, isso para mim não é questão. E pode não ser, não dá para a gente ditar regra, dizer o que tem que ser para o outro, né? A gente tem que perguntar como é que o outro quer ser tratado. Acho que é o primeiro ponto. Mas aí, voltando a esse personagem do Ailton Graça... Lidomar, licença. Xana. Xana, isso. Obrigado, meu amor. Nada. Xana Summer, né? E aí, assim, é uma personagem que é extremamente assexualizada. Você não vê ela... Aqui no meu livro, eu a chamo de... Eu a comparo com a Madame Satã. Não sei se vocês viram esse filme com o Lázaro Ramos, que é um ator lindo. E foi logo no início da carreira dele, acho que no 2000, 2002, ele estava estupendo, né? Que era uma bicha que fazia shows de drag queen. E só que era uma bicha que a sexualidade aflorava, né? Assim, um personagem extremamente erótico, interessantíssimo. A Xana Summer não suspirava sexo, era como se sexo não existisse para ela, né? E aí a gente percebe que esses personagens são muito aceitos no coletivo, né? No imaginário social. Quando é um personagem LGBT que não transpira sexo, que não transpira erótica, tá tudo bem. E aí, só para relembrar minha crítica à homoafetividade, tá, gente? Então, assim, Dana Summer cabia no cardápio de qualquer família brasileira, né? Ela não nos incomodava com a sua sexualidade, com a sua erótica, né? Ela era muito discreta. E eu comparo com a Madame Satã porque ela era uma justiceira. Ela defendia todo mundo, ela dava porrada quando precisava para poder proteger o mais fraco. Né? Então, era uma grande justiceira, né? E quando eu falo essas coisas, gente, eu não estou querendo impor uma censura, dizer como o autor tem que se posicionar ou não, tá? Eu acho que o autor tem que escrever, o ator tem que interpretar como eles considerarem que tem que ser. E a gente poder discutir isso, e discutir os efeitos disso. Não de uma maneira censora de certo e errado, mas assim, que efeitos isso pode estar produzindo? Né? Mas onde eu quero chegar com a Xana Summer? Né? Aparece na história, num dado momento, uma amiga, que era, acho que era Teresa, né? Que não participava muito da trama, ela só aparece no momento em que está morrendo, né? Acho que de câncer. Ela tinha um filho de uns 12, 13 anos, e essa amiga, que está moribunda, ela, desde que o filho nasceu, ela pedia a Xana que, se um dia ela faltasse, a Xana iria cuidar do filho dela. E a Xana prometeu, né? E quando ela morre, a Xana não tem coragem, não porque não desejasse, mas porque não se sentia digna e não achava que a vara de infância, que eles chamam de juizado de menores, né, lhe concederia a guarda daquela criança. E aí aquela criança vai para o abrigo, equipe nenhuma procura saber com a Xana por que ela, né, e desconstruir com ela os seus preconceitos.
A criança é imediatamente encaminhada para uma adoção que ela não queria, porque ela dizia, eu quero a Xana, e ela falava, Xana vai ser meu pai. Eu acho legal isso, porque desconstrói um pouco também esse lugar do masculino e do feminino, e do que é mãe e do que é pai, né? Mas cria uma série de enredos. Então, assim, e no final, né, para Xana poder ficar com o menino, porque aí o enredo traz um monte de desinformações, né? Primeiro que a Xana não poderia assumir a guarda ou adotar aquela criança sozinha. Teria que ser casada. E aí o autor faz um imbróglio danado lá e ela casa com a melhor amiga dela, que eram amigas íntimas, elas dormiam de conchinha, inclusive, mas a moça estava apaixonada por um outro homem, e acaba casando com a Xana para os dois adotarem a criança. E aí, para mim, tem uma série de questões. Primeiro, que eu queria pensar se aquela criança tinha que ser adotada mesmo, ou não deveriam assumir a tutela dela, já que aquela criança ela tinha um referencial de mãe muito potente que morreu, e que era amiga das duas pessoas que adotaram. Primeiro ponto, precisaria ser adoção? Precisaria tirar o nome da mãe daquela criança que foi tão importante para ela do registro civil de nascimento dela? Se decidisse que era uma adoção, não poderia ser uma adoção pluriparental? Ela não poderia ser filha da Teresa, da Xana e da Viviane Araújo, que agora esqueci o nome também, gente. Né? Poderia ser uma criança com 3 pais, né? 2 mães, ou 3 mães, se a Xana se sentisse mulher, mas a Xana ocupava o lugar do não binarismo ali. Então, assim, mas era uma criança que tinha 3 referenciais de parentalidade. E qual o problema disso? Qual é a questão disso? Sim. Quando se discutiu a possibilidade do casamento e da adoção na França, por exemplo, pessoas notórias, como a Terry, né, foram contrárias, falando da importância da distinção sexual para a construção psíquica da criança. E é uma pensadora respeitável. A gente pode divergir, né? E eu acho que é legal quando a gente pode divergir sem ser inimigo, né? Eu considero a Terry uma ótima pensadora. Não concordo com tudo que ela diz, assim como não concordo com tudo que a Maria Berenice Dias diz. Estou mais próximo do pensamento sobre essa questão da população LGBT da Berenice Bento, que é uma socióloga, antropóloga, agora estou em dúvida, me confundi, né? Que pesquisa muito sobre perspectiva não heteronormativa, né? De famílias não normativas, e que apontam uma outra direção. Né? Estou muito mais filiado a Berenice Bento que a Berenice Dias, mas tenho igual respeito pelas duas, tá, gente? Mas aí, assim, por que aquela criança não poderia ficar sobre a responsabilidade formal da Xana e da amiga? Né? Assim, que verdades a gente vai produzindo nesses contextos? Acho que é importante a gente pensar isso, porque, assim, e aí, assim, algumas perguntas, eu acho que foi a Cecília que me mandou, né? Uma criança que vê um beijo gay poderia virar gay? Não sei se foi a Cecília que me mandou isso ou alguém me mandou, né? Mas como questão mesmo, uma questão que costuma se ouvir, né? Eu diria que eu vi muitos beijos héteros, inclusive fui casado com mulher, e eu sou muito gay, né? Muito gay. Então, assim, agora, também discordo de uma perspectiva, e aí alguns colegas da militância vão ficar chateados comigo, porque eu não acho que eu nasci viado. Eu nasci. E me fiz enquanto erótica na história. Agora, isso não quer dizer que alguém que queira educar um filho ou uma filha para ser cis-hétero vai ser bem-sucedido. Porque a gente se constitui ontologicamente na história. Tá? A diversidade de acontecimentos e de encontros e de estímulos que a gente vive vai nos forjando desde muito pequenininho. Né? Vai nos significando e a gente vai construindo com a relação
com o mundo, com o outro, sínteses dialéticas. A gente vai se produzindo na história. E não tem como você garantir que fazer isso vai produzir aquilo. Cada pessoa, no coletivo, se for respeitada em sua singularidade, ela vai fazer o seu caminho de maneira feliz. Agora, se eu começo a impor ao outro uma verdade, se eu começo a criar o meu filho para ser isso ou aquilo, né, eu estou, em primeiro lugar, sendo extremamente violento ao meu filho. E aí, tinha uma coisa que eu queria ter falado lá no início dos documentos legais, né, de proteção à criança e à infância, que são as declarações e a convenção. Eu não sei se eu falei, agora que eu fico meio lesado, não sei se eu falei, né? Eu acabei não falando, tá vendo? Então, assim, os primeiros documentos legais que surgem afirmando os direitos da criança, né? O primeiro foi a convenção, a Declaração dos Direitos da Criança, que foi em 1923, salvo engano. Tá? E era um documento que era uma declaração, ele não tinha valor jurídico, os países não podiam sofrer sanções se não cumprisse aqueles direitos, né, de proteção, e eram assim, direitos básicos, a comida, a teto, a cuidado, né? Não falava da criança como sujeito de direito, como alguém que tem autonomia. A segunda declaração também, ela só aprofunda um pouco mais os direitos de proteção. Mas em 1979, a Polônia, numa reunião anual da ONU, ela propõe transformar a última declaração, que foi de 59, salvo engano, em convenção. E aí a convenção teria força de lei, né? Que é uma força de lei é um marco de direito internacional, é um marco legal, e os países que aderissem, né, que fossem signatários dessa convenção e não a cumprisse, poderiam sofrer sanções, né? E aí aquele coletivo diz, olha, o direito da infância avançou muito, né? Vamos então construir um outro documento. E ficaram de 79 a 89 com reuniões anuais e grupos de trabalhos, né, em paralelo, para construírem o texto da Convenção dos Direitos da Criança, que é um texto muito pouco conhecido no Brasil, né? A gente fala muito do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente fala muito pouco da Convenção dos Direitos da Criança, que como foi recepcionado pelo Brasil, ela tem força constitucional, né? E ela precisa ser olhada e afirmada, né? Mas também a sua interpretação está sempre em disputa, né? Tem um texto muito interessante que está no livro Atualidade. Aqui nesse livro aqui, gente. Atualidades. Nós temos 8h36, tá? Tá bom, vamos fechar. Atualidades em Psicologia Jurídica, né? É um texto da professora Esther Arantes, que foi a minha orientadora de doutorado e hoje é a minha supervisora de pesquisa de pós-doutorado, em que ela discute a Convenção dos Direitos da Criança. É um texto imperdível, gente, muito bom, tá? Porque ele inaugura essa concepção da criança como direito à proteção e o direito ao exercício da autonomia, à autodeterminação. Então, assim, ela diz para a gente que a gente não pode dizer o que a criança tem que ser. A gente tem que ir sendo com a criança, né? E não domesticar essa criança. A gente precisa respeitá-la no seu movimento. Claro, marcar balizas, falar das questões sociais, falar dos limites da relação com o outro, não no movimento de domesticar essa criança, de domesticar nossos filhos. Nossos filhos precisam ser acolhidos e adotados diariamente, né? Respeitando a sua autonomia no seu tempo histórico. Por exemplo, o capítulo 1º da Convenção, ele diz que criança é toda pessoa do nascimento aos 18 anos de vida incompleto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele separa, ele diz que criança é toda pessoa do nascimento aos 12 anos incompleto e adolescente é toda pessoa dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. Eu passei a não usar mais essa distinção
desde que começou essa luta ferrenha dos conservadores e neofascistas, né, para a redução da maioridade penal, que pega algumas questões muito específicas para tentar justificar que o ECA é muito permissivo, né, e que precisa reduzir a maioridade penal porque as crianças têm que ser punidas. Como se nossas crianças não já fossem muito punidas. Um menino, uma menina com 12 anos de idade hoje pode ficar até 3 anos presa sob o silogismo de internação, que seria uma medida socioeducativa. Então, assim, eu passei a usar crianças de maneira mais geral, porque eu acho que a gente precisa denunciar que as nossas crianças estão também no cárcere. E agradeço a oportunidade de falar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Mas, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente podia abrir para perguntas, né? A gente tem alguns comentários, deixa eu ver aqui, do início. A Raquel falando que conhece histórias terríveis de crianças de classe alta, completamente abandonadas pelos pais biológicos, criadas e amadas pela babá, motorista, etc., porque os pais nunca estão presentes na vida dessas crianças, mas nenhuma delas vai parar no sistema, não são vistas nem protegidas pelo sistema. Aí temos também o Éden, perguntando que termos você considera mais adequado em relação à homoafetividade. Eu tenho me afirmado viado ultimamente, tá? Mas eu acho que é legal você ver como a pessoa prefere ser chamada. Tem pessoas que adoram ser homoafetivas, né? Eu costumo dizer que eu tenho muito afeto, já tive mais antes das eleições de 2018, tá, gente? Por meus irmãos do sexo masculino. E nunca quis transar com nenhum deles, né? Como tenho afetos pelas minhas irmãs e nunca quis transar com elas. Então, assim, toda pessoa que tem afeto por alguém do mesmo sexo gênero é homoafetiva. Desculpa, eu vou complementar rapidinho. Eu acho que a pergunta é mais... Eu compreendo na particularidade essa questão de você, cada um, né, como quiser ser chamado, mas institucionalmente, vamos dizer, em textos técnicos, um texto de doutorado, ou no site do Acolher, ou seja onde for, a gente vai para evidenciar o erótico e vai para o que a gente antigamente chamava, ou ainda usa, obviamente, de homossexual, e está tudo certo? O Jurandir Freire Costa, lá no início dos anos 90, ele escreveu um livro belíssimo, A Inocência e o Vício, que ele nomeia de homerotismo. E aí ele fala, e eu acho muito interessante essa perspectiva do Jurandir Freire Costa, né? Que ele é um psicanalista muito culturalista e que faz uma psicanálise muito, muito contextualizada, né? Ele não fica lá nos anátemas do inconsciente de modo universal, né? E aí ele trata de homerotismo, porque ele falou que é muito mais do que um ato sexual em si, né? Fala de toda uma relação que para mim dá mais conta que uma afetividade, entende? Uma pessoa homoerótica, como a gente vive uma política muito identitária, né? Tanto que no meu livro eu utilizo LGBT, que não é nem a nomenclatura que foi formalizada pelas associações, né, do movimento. As pessoas estão utilizando LGBTQIA+, né? Eu uso LGBT porque eu acho sonora, né? Eu gosto. E acho que eu também não tenho que estar submetido a uma norma absoluta de como eu tenho que pensar o fazer, né? Assim como eu afirmo que é Pablo Vittar que tem que dizer se é a ou o, né? Eu também vou poder produzir, teoricamente, como eu penso, a partir das balizas éticas e respeitosas que tem que ser, né? Não sei se te responde, Eden. Responde. Nem toda pergunta precisa de uma resposta, pode gerar mais perguntas. Com certeza. Tem também o Dionísio Lindomar, ele
ele coloca aqui, além disso, os heterossexuais vivem a homoafetividade quando dão mais valor ao pensamento e interesses de outros homens do que das mulheres, que ele diz preferir na cama. Eu costumo dizer que eu gosto muito mais de mulheres que muitos heterossexuais que existem por aí. Eu amo as mulheres, né? Eu não vou usar o termo que eu costumo usar, porque pode ser tido como ofensivo. Mas eu acho que é diferente você gostar da genitália e gostar de uma mulher. Muitos homens heterossexuais, machistas e misóginos, eles reduzem a mulher à genitália. Eu gosto de usar o termo mesmo, mas eu não vou usar hoje não, tá, gente? Quando está em espaço, quando está sendo gravado, eu uso o termo mesmo. Mas eu não vou usar agora não, tá? A Gisélia também comenta que a adoção, sendo ela de famílias homossexuais ou heterossexuais, oferece uma nova vida de oportunidades, amor, para essa criança ter uma boa educação e serem amadas. Eu concordo, só que eu acho que é importante, amiga, a gente pensar que, assim, eu não falei isso no início, eu costumo começar com essa fala, né? Eu sonho com um mundo, gente, em que a adoção judicial não fosse uma possibilidade. Porque eu sonho com um mundo em que as mulheres seriam senhoras de seus corpos, né? Elas só engravidariam quando desejassem, e elas jamais seriam estupradas. Então, assim, eu sonho com um mundo em que toda criança que nascesse teria nascido a partir de um encontro desejante e de pessoas que sustentassem esse desejo, em que a gente pudesse exercer a erótica sem produzir filhos não queridos. Porque isso eu já atuei em várias histórias de mulheres muito comprometidas do ponto de vista psíquico, que não conseguem dar conta dos filhos e que pariram 10 vezes e perderam todos os filhos. Isso é de uma violência brutal, né? As mulheres e mulheres às vezes que pedem uma laqueadura de trompas, e eu sou um defensor aguerrido do SUS, tá, gente? Assim, não me entendam mal, mas eu penso que há um certo preciosismo, e eu diria até uma certa misoginia instituída, quando, por exemplo, se cobra que a mulher participe de tantas sessões, né, de encontros para poder conhecer todos os métodos. Não que eu não ache que ela tenha que conhecer todos os métodos, eu acho que tem, para ela poder tomar a decisão dela consciente. Tá? Mas, em São Gonçalo, por exemplo, a mulher que participa dos grupos todos que tem que ser feitos, acho que são 8 encontros, que eu acho que são ótimos, só que nem toda mulher consegue participar. E ela quer fazer a laqueadura, né? E como ela está no SUS, se ela não cumprir todos os pré-requisitos, e dentre um deles, salvo engano, está a anuência do companheiro, que para mim é uma aberração, né? Por que um macho tem que dizer o que a fêmea vai fazer com o seu corpo? Né? Para mim isso é aviltante. Assim, a mulher tem que ser senhora do seu corpo, ela tem que poder dizer. E muitas mulheres pedem na hora que estão parindo, na hora que está tendo cesariana, faça, e o médico não pode fazer, porque se ele for denunciado, ele pode responder por isso, entendeu? E eu penso que se essa mulher deseja, precisa poder fazer. Mas mais que isso, eu acho que a gente precisa dizer para os homens que a vasectomia é um procedimento muito mais simples e menos invasivo. Então, se houvessem mais homens vasectomizados, talvez a gente tivesse menos crianças sendo produzidas indesejadamente, né? E que a adoção judicial ela não pode ser vista como uma política pública de enfrentamento à pobreza. Ela há de ser uma política pública de buscar garantir filiação, sempre na perspectiva do melhor interesse da criança, e não de quem deseja adotar. Não que a gente não tenha que acolher e respeitar o desejo de quem quer adotar. Tá? Temos mais aqui. Poderia falar sobre quando a criança não aceita a família homoafetiva? Aí tem uma outra aqui. Se há muitos casais homossexuais na fila de espera para adoção.
Olha, eu não vou saber precisar com exatidão, não, tá? Em São Gonçalo não tem tantos, não. Mas, assim, aqui no meu livro tem 21 histórias, né? A primeira dela eu conto da adoção da minha sobrinha, né, que foi adotada emocionalmente por minha irmã e meu irmão, mas juridicamente apenas por minha irmã, que é o que eu chamo da minha análise de implicações, né? Tem 5 histórias que eu conto de crianças e famílias que chegam à vara a partir de denúncias, né? Na verdade, 4. Uma é um casal de moças que uma delas pede a guarda de 2 crianças, e era um casal, e dizia que era, tal, e teve algumas questões, mas que foi bem resolvido. Os outros são pessoas que são chamadas a partir de denúncias, né, de descuidos da criança que tinha. E eram crianças que foram a partir de adoções fáticas, prontas, né? Inclusive adoções, até adoção fraudulenta, né, de uma travesti chegar, que eu chamo na tese, no livro de Marina, né? Ela registra o menino como se fosse seu filho biológico. Né? E assim, essas 5 histórias me ajudam a pensar, a fazer o desenho da ideia do doutorado. E depois tem 15 histórias de casais de homens e mulheres já com filhos ou em vias de receber esse filho, que eu conto essas histórias. Então, assim, eu acho, assim, trabalhos como esse que eu fiz, eu acho que eles são mais importantes por poder explicitar e dar visibilidade a essas histórias do que uma pesquisa quantitativa, né? E também eu acho que eu não seria um bom pesquisador quantitativo. Nesses 20 e tantos anos que eu tenho de trajetória aí, né, eu só fiz um artigo, um capítulo de livro, que foi uma pesquisa que eu tentei fazer meio que quantitativa, com uma amostra muito pequena, né, para poder pensar e desconstruir um pouco essa ideia de associar homossexualidade à pedofilia. Foi um texto bom, fiz com 2 amigas muito queridas que trabalhavam. Uma trabalha comigo até hoje, a outra foi transferida, mas, assim, somos muito amigos. Nós temos um monte aqui de perguntas, Lindomar. Deixa eu pegar aqui. Oi, pode falar. Você não quer ler todas? E aí, mesmo que eu não consiga responder todas, pelo menos, eu acho sempre muito importante que aquilo que a pessoa pergunta, todo mundo escute de alguma forma, entendeu? Certo. Ainda que a gente não dê a resposta, né, Eden? Se não der tempo, eu posso te mandar por e-mail e depois responder também para as pessoas. A gente vai... Pode passar o meu WhatsApp também para as pessoas que eu respondo. Beleza. Tá? Então, vou ler aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a multiparentalidade. A laqueadura e a vasectomia no SUS demoram tanto que os casais acabam desistindo e engravidando novamente. Além disso, se a mulher for casada, o marido precisa concordar, como você bem já falou, né? Aí também o Dionísio fala que você iniciou uma questão da criança escolher não ser adotada por um casal homossexual. A criança tem essa possibilidade? Isso não é fruto de uma falta de amparo e de preparo, e amparo da equipe que deveria orientar a criança? A Cecília sabe que algo aconteceu assim comigo e com o Rodrigo, e depois nos vimos sem saída, a não ser nos resignar. Doeu muito. Eu acho que alguém está compartilhando a tela. Alguém está compartilhando a tela sem querer aqui. Eu acho que foi pronto. A gente está aprendendo a lidar com isso ainda, né, gente? Não, isso é normal. O Amauri também coloca... primeiramente, muito obrigado por dividir o conhecimento, lindo o seu trabalho. Minha dúvida é como as casas de acolhimento preparam as crianças para a vivência homossexual ou fora de padrões. Pergunto, pois em grupos de adoção que participo, em várias buscas ativas, é mencionado que somente aceitam família pai e mãe, ou as próprias crianças que já possuem sua orientação aflorada, que são esnobadas por pretendentes por não saber lidar com essa questão e seus preconceitos. José Maria também coloca que a construção do preconceito na cultura adotiva passa pela falta de preparo dos pretendentes. É uma pergunta. Passa pela falta de preparo dos pretendentes
E as crianças e adolescentes são preparados por essa realidade? O Eden também... Ah, não. Deixa eu ver. Ah, sim, alguém está perguntando qual é o texto a que você se referiu. Acho que é a Convenção de Direitos da Criança e Adolescente, né? E também a Kellen está perguntando se você é pai por adoção. Vou começar pela última, então, tá, gente? Não sou, né? Tinha esse projeto, inclusive com o meu marido, só que a gente foi se dando conta que ele não queria, né? E aí, ou eu me separava e iria ser pai solo, ou ficaria com ele. Estou com ele até hoje, né? Então acho que 26 anos, acho que o meu filho é esse livro, né? E talvez se eu tivesse meu filho, eu não conseguisse me dedicar tanto à infância de modo mais coletivo, porque filho dá trabalho, né? Então, assim, talvez o fato de eu não ter esse trabalho específico de educar uma criança específica me autoriza a pensar esse cuidado de maneira mais ampliada, né? Sobre essa questão da preparação, acho que assim, da criança que se recusa, né, a pais LGBTs, né? Eu penso que assim, a gente pode conversar com essa criança sobre isso, mas não impor. Até porque quando chega nesse nível, é porque é uma criança que está mais crescida e ela está apresentando a sua posição. Eu acho lamentável porque isso diz da LGBTfobia estrutural, né, que a gente vive. Não é à toa, gente, né? E aí tem um outro livro que eu quero mostrar para vocês aqui, que é de uma grande amiga minha, Beatriz Adura, né? Por uma escrita dos restos, o encontro entre a psicologia e o assassinato de travestis, né? E é fruto da tese de doutorado dela também, que é muito bom. Então, assim, mata-se um LGBT, né? E nessa categoria, a categoria T é a que mais é assassinada, né? Pelo menos a cada 28 horas por dia, um de nós é assassinado pelo simples fato de sermos o que somos. Assim como a juventude negra tem sido exterminada, né, na periferia brasileira. Então, assim, nós vivemos um país racista, que tem se mostrado extremamente fascista, né, e LGBT-fóbico. Então, assim, a gente precisa trabalhar essas questões. Eu, quando atuo em habilitação para adoção, eu tenho uma perspectiva muito mais de pensar com do que avaliativa. Claro que tem uma dimensão avaliativa, tanto que eu já disse alguns nãos, né? Mas eu conto nos dedos de uma mão, os nãos que eu dei em pedidos de habilitação para adoção. E se eu usar todas as mãos e os pés, eu não vou conseguir dar conta de contar os pareceres favoráveis que eu dei. Evidente que alguns desses favoráveis eu me arrependi depois, porque a gente, às vezes, deixa de ver o óbvio, né? E vai escutar muito depois aquilo que foi dito lá atrás. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a pessoa que vai para a habilitação para adoção, gente, ela ir aberta, porque, às vezes, é importante escutar um não num dado momento, porque senão pode ser sim daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? E se vocês não se mostram para a gente não consegue trabalhar com vocês questões fundamentais. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante é não ver as equipes técnicas como inimigas de vocês, mas alguém que está ali para pensar junto com vocês. Pode ter uma pessoa ou outra preconceituosa que vai escorregar? Sim. Né? Mas a gente vai conseguir, e dá para se rever isso. Mas, assim, ir com abertura para poder ouvir, inclusive, coisas que não está pronto para ouvir. Tá? Para se prontificar nesse caminho. Porque, assim, ser pai e mãe, cara, é ser pai e mãe na diferença. É você conseguir acolher o filho que a vida lhe manda. E aí, se você não consegue acolher esse filho, se você quer moldar esse filho à sua imagem e semelhança, para mim, é uma adoção que pode se configurar num fracasso. Ou que pode vir a ser uma devolução ou um sofrimento eterno para todo mundo. Então, assim, hoje eu acho que para mim foi importante não ser pai. Tá? Não acho que ser pai e ser mãe
é a única maneira que a gente tem de lidar com a infância, com as crianças. Você pode se relacionar com a criança de maneira potente e positiva de diversos lugares. Do lugar de tio, do lugar de padrinho, do lugar de amigo, do lugar de alguém que faz projetos sociais para poder acompanhar e desenvolver crianças. Então, assim, tem também no meu livro, eu trago a experiência de uma cultura no sudoeste da China, que é a cultura Na. Né? Nessa cultura, gente, não tem equivalentes para as palavras marido e pai. Né? Os homens não almejam ser pais, porque não tem nem esse nome na cultura deles. Mas eles almejam ser tios. Né? Então, as crianças elas não têm o nome do pai, elas têm o nome da mãe. E os grupos domésticos eles são chefiados sempre pela mulher mais velha daquele grupo doméstico. Eles, diferentemente de nós, que somos subjetivados a partir do judaísmo cristão, que diz que o útero da mulher é o canteiro onde o homem planta a semente, eles dizem que o sêmen é a chuva que rega a semente da mulher. Então, assim, é um outro olhar, né? É uma outra perspectiva de ver o mundo, a infância. Então, assim, é uma cultura que não cabe a ideia de criança abandonada. Porque a criança ela é cuidada por todo o grupo doméstico. Então, assim, não tem referencial de pai, tem referencial de mãe e de tio. Né? E são essas duas figuras, mãe, tio, tias, que vão cuidar dos filhos do seu grupo doméstico. Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que aprender com os Na, com os indígenas, com os quilombolas, né? Com algumas favelas, com algumas pessoas moradoras de favela que têm uma perspectiva de cuidado mais comunal. A gente precisa aprender mais com essas pessoas que, às vezes, na arrogância, a gente considera saberes menores. Eu procurei trazer para o meu texto, para a minha pesquisa de doutorado, essa dimensão outra que não é a perspectiva de cuidado única dentro de um modelo nuclear burguês de família. Né? Não é a única forma de cuidar. Uma criança não precisa necessariamente do nome do pai. Uma criança precisa ser amada, ser filiada, ser desejada, ser protegida e ser respeitada no seu processo de autonomia, de autodeterminação. Né? Enquanto um pai ou uma mãe ainda achar que vai ficar triste se o filho for viado, se a filha for sapatão, é porque a gente precisa caminhar muito na busca de afirmar a diferença. Porque um pai e uma mãe não deveria sequer se preocupar com a orientação sexual e identidade de gênero do seu filho. Um pai e uma mãe precisam se preocupar em cuidar do seu filho para ele ser feliz do jeito que ele for. Tá? Não é porque ele nasceu assim, é porque ele se fez assim. E ele se fez assim na relação com esse pai, com essa mãe, com esse tio, com essa tia, com a comunidade, com a igreja, né? Com o coletivo. Eu tenho uma perspectiva muito mais do anti-édipo, né? Do Deleuze e do Guattari, do que do Édipo, do Freud, com todo o respeito e deferência que eu tenho ao Freud. Tá? Mas é porque eu acho que a gente precisa ver o mundo para além dos núcleos familiares. A gente não se reduz a núcleo familiar. A gente tem se organizado assim, mas a gente já se organizou de outros modos. E mesmo no nosso tempo presente, há contextos de cuidado com a infância que são completamente diferentes dos nossos. E as crianças, eu ousaria dizer que nesses contextos são mais felizes. Porque elas não são vistas como um projeto de adulto. Elas são vistas como um projeto no sentido, se você pensar lá em Sartre, que nós somos sempre projetos, somos sempre possibilidade, somos sempre possíveis e passíveis de ser outra coisa que não somos hoje. Mas não projeto como um rascunho de alguém que vai ser perfeito na vida adulta. Nós adultos também somos projetos. Nós adultos precisamos nos ver projeto. Nossos velhos precisam se ver projetos. Porque nós somos sempre inacabados. E a gente só se finaliza, a gente só se torna coisa em si, né? Como Sartre diz, quando a gente morre. Porque quando a gente morre, aí não há mais o que ser feito.
Aí é só o outro que vai dizer da gente. Enquanto a gente respirar, a gente pode estar sempre sendo outra coisa. Temos mais um montão. Eu vou ler as que temos e aí a gente, né, já caminhando para o final. Tá bom. A Joyce disse que também é psicóloga da Vara da Infância, né? Percebo que a recusa das crianças e adolescentes por pretendente de um ou outro sexo ou por casal homoafetivo tem relação com as violências prévias vivenciadas. O André e a Paula perguntam o que você acha do trabalho das doulas de adoção. A Bárbara pergunta como agir ao perceber um preconceito na equipe técnica e que ela passou por uma situação assim e se sentiu péssima. A Ângela, que é nossa voluntária também, ela está comentando que a juventude negra brasileira está sendo exterminada por uma política genocida. Um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Imaginem se é preto, gay ou lésbica, né? Aí o Danilo pergunta, o que acha, Lindomar? Há a opção de escolher se uma pessoa quer um filho homem ou uma filha mulher? Eu confesso que não entendo bem não entendo essa escolha, simplesmente quero ser pai, independente do sexo. O que você acha dessa escolha? Você acha que poderá, no futuro, as pessoas optarem por terem um filho ou não LGBT? A Marta Bondo parabeniza você por sua fala e por seu fazer no judiciário, compartilha da sua visão no papel de psicólogo, na avaliação psicológica. É muito importante você haver desmistificado o não. A Joyce, não, a Daniele disse que não entendeu, né? E a criança passou por violência casada por um homossexual. E Anderson, o que deveria ser totalmente o contrário, país mais miscigenado, uma pluralidade de cultura, por que tanta intolerância? Me entristece, mas não me abate. Vou para cima vencendo cada empecilho. Aí a Joyce está respondendo para a Daniele. André e Paulo agradecendo sua fala, né? Que potência maravilhosa, concordo, André. E a Ângela, novamente, precisamos nos preocupar mais com a pobreza, que produz uma grande oferta de crianças abandonadas, e menos com o gênero de quem quer se tornar pais e filhos. Por enquanto, acabamos por aqui. Eu acho que a gente fica por aqui as perguntas, né? Não, eu acho que mais importante do que quem veio convidado para fazer uma fala responder é as pessoas poderem expressar o que estão pensando, quais são as inquietações, né? Eu gostaria só de apontar, gente, que eu sou considerado uma pessoa radicalíssima nesse sentido da escolha do perfil, né? Para mim, quem adota judicialmente só poderia ter duas categorias de escolha, tá? Mas isso é um mundo que eu afirmo, tá? Que é a quantidade e a idade de filhos. Mais nada. Para mim, teria que ser o filho que a vida mandar. E aí vão dizer, não, mas eu não consigo, por causa da minha renda, dar conta de uma criança tetraplégica. E aí eu digo isso, é importante pensarmos isso, porque isso fala de falta de políticas públicas. E talvez essa criança tetraplégica não ficou com a sua mãe ou seu pai de origem, porque eles também não conseguiram dar conta em função da falta de políticas públicas. Então, assim, enquanto a gente não enfrentar o que realmente precisa ser enfrentado, né? Eu peguei esses dias, gente, não sei se eu compartilhei com Cecília, né? Veio um gráfico em forma de pizza do orçamento gasto, né? Foi tirado em fevereiro desse ano. Tá? Gente, 40% do orçamento de todo o produto, de todo o dinheiro brasileiro é gasto para pagar juros bancários. Vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério. Aí reside o problema grave, né? Aí reside, inclusive,
a matança da população negra, a matança dos LGBTs, a matança das mulheres, que somos um dos países do mundo que mais mata mulheres ainda, né? E as travestis, então, gente, que são mulheres que vêm afirmar um outro mundo, né? São brutalmente assassinadas. Então, assim, para mim, as escolhas deveriam ser essa: quantidade e idade. Porque porque eu acho que é uma escolha muito razoável. O que passar disso para mim, gente, mas só que eu quero deixar bem explícito que eu não acho que é o habilitando que é responsável por isso, não, tá? Que quando se tem toda essa miríade de escolhas, é porque o sistema oferece essas escolhas. E aí senão a gente cai na armadilha de individualizar a questão. Essa questão ela não reside no habilitando. É porque já é posto para o habilitando que ele pode escolher. Entende? Então, assim, não estou responsabilizando quem está se habilitando, quem tem um perfil muito restrito. Eu respeito todos os perfis. Agora, do ponto de vista ético-político, para mim, as únicas escolhas deveriam ser essas que eu apontei para vocês, né? Eu tenho talvez uma dúvida com a colega que também é do judiciário, né? Eu não acho que necessariamente a criança recusa uma família não normativa em função de violência que ela tenha sofrido, tá? Eu penso que isso tem muito mais a ver com essa estrutura midiática de produção de subjetividade, né? Então, assim, eu acho que é para além dessa experiência individual, tem algo aí que é da ordem do coletivo, do social, que produz esses efeitos. Porque você ser viado, você ser sapatão é uma ofensa, né? Então, assim, eu não quero essa ofensa como pai. Deixa eu sugerir para vocês uma série que eu assisti na Netflix. Vi 2 temporadas. Inclusive, passei como atividade suplementar no grupo, no curso de adoção que eu dei agora na AVM, que a gente tinha que, por ser um curso completamente online, é presencial, mas é online, né? Então, reduzi 1 hora a aula por cada módulo, por cada dia do módulo, e os estudantes, quer dizer, as estudantes, porque a turma tinha 1 homem e 28 mulheres, né? O professor daria uma atividade complementar e ela faria fora daquele espaço. Eu passei para o coletivo, assisti a série Pose, né? E articular a adoção numa perspectiva não judicial, tá? Racismo, misoginia e LGBTfobia. E foi uma experiência muito bonita, muito bacana. Assim, eu assisti essa série porque uma paciente minha me indicou, eu não conhecia, né? E foi algo assim transformador para mim, tá, gente? Eu estou aprendendo sempre. Então, assim, eu acho que vale a pena assistir, né? Porque ela trata do que a gente chama de famílias viadas, né? Que era muito comum lá no passado, né? Aquelas bichas mais velhas, kakuras, as travestis kakuras, passando dos 40 ali, elas montavam as suas casas e elas acolhiam aquela meninada de 14, 15, 16 anos que eram expulsas de casa pelos pais de origem por serem LGBT, né? E tem um diálogo quando a Blanca ela vai montar a casa dela e que aí ela encontra um menino que foi expulso de casa com a mesma idade que ela foi, né? 17 anos. E ele estava na rua fazendo malabares, tal, aquela coisa toda. Ele era um artista, né? E aí ela convida ele para um lanche, tal, convida para morar com ela. E aí ele fala assim: eu não sou como você, né? E aí depois ele pede desculpa a ela. E ela fala assim: eu compreendo perfeitamente, né? Você é um homem preto, gay, pintosa. Quem mais poderia estar abaixo de você nessa hierarquia social que uma mulher preta trans? Né? Então, assim, e eles se tornam mãe e filho de uma maneira belíssima, mas, assim, traz para a gente poder pensar como que tudo está interseccionado mesmo. Não dá para falar da LGBTfobia
sem falar do racismo. Não dá para falar de racismo LGBTfobia sem falar em patriarcado, em heteronormatividade, em misoginia, em feminicídio. Está tudo muito intercruzado. E a gente precisa enfrentar isso tudo ao mesmo tempo. Né? A gente precisa enfrentar isso tudo ao mesmo tempo. Vocês me autorizam a ler só um pedacinho, o final do meu livro para vocês? Bem curtinho. Há que se resistir à tentação de sucumbirmos ao enquadramento heteronormativo. Compreensível, mas não potente, a subserviência que nos faz viver em uma dimensão inferiorizada frente ao instituído. 2 décadas se passaram e eu não deixo de me lembrar de Renato, tio de Luana, narrado em nossa segunda história. Precisamos, sim, constranger as nossas famílias de bem com os nossos amores impossíveis. Amores que ousam dizer seus nomes. Temos de dizer a esse Senhor que não mais nos submeteremos. Precisamos dizer, sem medo, que somos todas e todos sapatões, viados, fanchonas, bichas, chibungos, travecas e queers. Sim, estranhos. E aí? O que farão conosco? Continuarão a tentar nos exterminar, matando um de nós a cada 28 horas? Somos tudo isso e ainda mais. Somos famílias. Não esta tradicional, moldada ao patriarcado. Somos famílias horizontais, cujos membros são equânimes em direitos e deveres. Sabemos cuidar de nossos filhos e filhos, se desejarmos tê-los. Podemos sim exercer a homoparentalidade. Somos devires, famílias em devir. Eis as encruzilhadas e fissuras com as quais continuamos a nos deparar. Afirmamos uma poética da diferença. Somos famílias em nossas multiplicidades. O abjeto sodomita de outrora não tem do que se envergonhar. Seremos monogâmicos se assim desejarmos ser. Pois a lei que nos move é a lei do desejo. É a vida que vale a pena ser vivida. Por mais que os amoladores de facas insistam em nos assassinar, resistiremos. Somos sobreviventes, não vítimas frágeis a serem salvas por algum benfeitor de plantão. Que venha o sol, que venha a vida, que venha a chuva. Obrigado. Sem palavras, sem palavras. Lindomar, a gente quer agradecer muito, muito, muito a você por essa noite. Como a gente colocou lá nos nossos posts divulgando a palestra, só se combate com o preconceito com conhecimento. E você trouxe para a gente uma possibilidade incrível da gente ampliar esse conhecimento. E eu acho que já deixei aqui no chat o seu livro, né? Gostaria de convidar a todos e todas a conhecer o seu livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui, já perdi de novo, mas se você quiser mostrar ele aí, né? Ou depois, se vocês quiserem, a gente passa por e-mail, pelo WhatsApp do Acolher, né? A gente super indica, né? Pronto, o Valdir colocou aqui para a gente o link, né? E queria agradecer também a todos e todas que estiveram aqui conosco e lembrar que a declaração para participação vai ser dada a quem preencheu. Eu também passei aqui no chat o link para avaliação. E desejar uma ótima noite a todos e todas, e a gente vai se falando. Qualquer coisa, mandem e-mail ou mensagem no WhatsApp, que a gente vai repassando para o Lindomar, tá bom? Muito obrigada, Lindomar. Estamos, assim, extremamente agradecidos. Pode passar o meu contato para as pessoas, não tem problema não, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigada.
Obrigada, Muito Lindomar. obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lindomar. Palestra maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. Cadê? Ela... Não consegui. Lindomar, parabéns, viu? Obrigado. Pela sua explanação, por essa luta aí, porque infelizmente o nosso Brasil, infelizmente mesmo, é um país preconceituoso. Mas com fé em Deus o céu vai ser desconstruído. É a nossa luta. É a nossa aposta. É isso que a gente Lindomar, quer, né? seu livro já está à venda? Tá, sim. Eu tenho alguns deles ainda que eu tive para publicar, eu tive que comprar 90 antes, né, gente? Porque a editora só publica depois que ela não tem risco nenhum, né? O conceito de lucro é o risco, né? Mas eles não querem ter risco. Eu tenho O meu ainda... TCC vai ser em cima desse tema. Vocês podem comprar no site, tá? Se quiserem. Também, se alguém quiser, é só me mandar pelo WhatsApp, que eu reservo, ponho no correio. Tá bom, obrigada. Mas eu já não tenho nem tantos mais, tem só alguns ainda, tá? Uma boa noite, obrigada, gratidão, viu? Tchau, filhote, a gente... Ó, dia 16 de abril vai estar a Esther Arantes, o Rick Santos e a Bíblia, né? Que escreveram o prefácio, a apresentação e a orelha do livro, junto comigo na roda de conversa. Manda o link para a gente que a gente divulga no nosso Insta, no Facebook, nos nossos grupos. Não falou nada, Pro. Olha que foi um assunto bastante debatido na minha apresentação, não foi, Pro? Quase eu tomei uma chicotada legal, mas eu sobre me sair, viu? Que bom. Parabéns, Lindomar. Muito bom seu trabalho. Eu lembrei de uma época que eu trabalhei também na justiça, mas isso tem muito tempo, e assim, a gente ainda nem tocava nesses assuntos, né? E cada vez que eu vejo falar do público LGBT, eu fico com uma questão muito grande, assim. Puxa vida, não seria mais simples a gente só pensar que nós somos humanos e pronto, né? Porque são tantos rótulos, Tá bom, vamos adotar, vai adotar, pode adotar, pronto. O resto é o que vai ser ali acordado e acabou. Eu não tenho que estar encaixando as pessoas, engessando as pessoas, né? E acho assim, eu fico maravilhada assim, quando eu vejo, não é isso aí. A gente tem que falar mais, essa questão do negro, essa questão da população LGBT, a gente precisa publicizar isso cada vez mais, que a gente compreenda de que a gente só quer um espaço no mundo, todos nós, né? Seres humanos, não importa, preto, branco, amarelo, LGBT, não LGBT, hétero, homo, o que for, né? E é tão simples, eu acho que a gente que complica muito, né? Complica muito. Um beijo, amei, vou pegar seu livro. Tá. O Herbert Daniel que dizia que a vida é bela, a gente é que empeteca ela. Com certeza, é isso aí. Um beijo, amei. Tá bem. Ô, Lindomar, aproveitando que você ainda está aqui, eu estava comentando com Bia e com Cecília, se você, para te fazer mais um pedido, um convite, se você toparia responder para a gente algumas das perguntas que estavam no chat, a gente copiar aqui, depois dar uma peneirada no que... Aí você dá uma lida nelas e ver o que você entender que ainda não respondeu, e em vez de aquela coisa, né, que antigamente você fazia, né, mandava e-mail, a pessoa respondia uma por uma, aí depois você mandava por e-mail para todo mundo, fazer pequenos vídeos, assim, pergunta e resposta, aquela coisa bem simples mesmo de Instagram ou de celular, assim, e a gente postando, ou você posta em algum perfil teu e a gente repassa. Acho que seria interessante para vocês ampliar assim, o debate, as perguntas. Mas seria legal vocês dizerem o que talvez eu não tenha respondido, que fica mais fácil, né? Tá bom, aí a gente pode fazer isso, Cecília. O que você acha? Checa o Ctrl+C, do bate-papo e ouvir de novo só esse pedacinho do final. A gente pode fazer isso juntos, enfim. Do que ele falou e levantar algumas questões que não apareceram e
passar para ele. Nessa avaliação, Lindomar, a gente pergunta também para as pessoas o que elas gostariam de ter ouvido e não foi contemplado, enfim. Aí também a gente te repassa também a avaliação, o que eles acharam, enfim, para ter esse feedback também, né? Tá bom, querida. Obrigado. Bia, não está dando para ouvir o que você falou. Dá vontade de ir embora, dá vontade de ficar mais. Não dá. É um banho de esperança, de humanização, nesse dia tão difícil de viver, nesse país com esse genocida, não é verdade? Então, foi maravilhoso, maravilhoso escutar você. Muito obrigada, realmente. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, meninas, Lindomar, brigadão. Estou indo também. Até breve. Até breve. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço. Beijo, Tchau, obrigada. Até mais. Gratidão, gratidão. Tchau. Gratidão, pessoal da Colina. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Acho que eu vou encerrar aqui.